Olá, meus queridos engenheiros! Como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal. E neste vídeo vamos abordar a atividade 1 de máquinas térmicas, meus queridos. Estou ajudando vários alunos na realização dessa atividade. Nessa matéria também, seja atividade, seja mapa. Além disso, pessoal, estou auxiliando vários alunos, pessoal, na matéria de usinagem, meus queridos, e conformação, assim como fundição e soldagem, Física 1 e 2, Mecânica de Resistência de Materiais, Fenômeno de Transporte, enfim, todas as matérias do módulo. Portanto, se você está com dificuldade em alguma das matérias, manda um WhatsApp, vai ser um prazer ajudá-lo, tá bom? Bom, meus queridos, no vídeo de hoje a gente vai abordar essa atividade de máquinas térmicas, essa atividade cujo tema é bem interessante, a respeito de conforto térmico, carga térmica, a relação de ambos fatores. Então a gente vai abordar um pouquinho e discutir esses elementos aqui, tá bom? Vamos lá então? Vem comigo. Bom, meus queridos, então, iniciando, primeira coisa, pessoal, que a gente tem que ter claro em mente é a definição de conforto térmico. O que isso significa? Bom, a gente pode definir, portanto, conforto térmico como o estado de satisfação em relação à temperatura de um determinado ambiente com relação às pessoas que nele estão. Portanto, nada mais é do que aquela sensação de satisfação quando você chega em um determinado ambiente e verifica que a temperatura está ok. O ambiente, portanto, não te traz aquela sensação de que está muito quente, nem tampouco muito frio. Portanto, essa sensação de satisfação em relação à temperatura local é o que a gente denomina de conforto térmico. Portanto, nesse contexto, a gente tem um equilíbrio entre as temperaturas frias e quentes. Portanto, quando a gente atinge o conforto térmico, as pessoas não sentem nem muito frio e nem muito calor, não possuindo, então, dificuldade para manter a temperatura interna do corpo, justamente pelo estado de equilíbrio térmico. Beleza, meus queridos? Tranquilo? Bom, além disso, o conforto térmico, para a gente estudar ele, definir mais analiticamente e analisar sobretudo, a gente precisa definir como ele funciona, entender o seu funcionamento e mapear as variáveis, que são várias. Aqui eu trouxe 6 principais, que são elas: temperatura do ar, influencia diretamente, temperatura radiante média, umidade do ar, velocidade do ar, as atividades físicas desempenhadas pelas pessoas presentes naquele ambiente, e também a vestimenta de cada indivíduo ali presente. Portanto, esse conjunto de variáveis irão influenciar na definição e na avaliação do conforto térmico. Bom, meus queridos, próximo conceito então que a gente vai abordar é carga térmica. Afinal, o que é isso? Bom, nada mais é do que a quantidade de calor que eu removo ou então que eu adiciono em um dado ambiente a fim de se atingir e manter as condições exigidas de temperatura e umidade relativa, simples assim. Portanto, evidentemente, se aquele ambiente, no projeto a gente verifica que ele é um ambiente frio, então no meu caso, a quantidade térmica, ela vai ser uma quantidade de calor que terá que ser adicionada. Se a gente verifica que é um ambiente e seu histórico é muito quente, então a gente vai ter que remover uma quantidade de calor. Então, e nesse caso, a carga térmica, vai ser exprimida pela quantidade de calor que eu vou remover do ambiente, beleza? Bom, além disso, a gente pode definir a carga térmica em 2 categorias: carga térmica de aquecimento e refrigeração. Acho que ficou claro, né? Quando a gente adiciona calor em um dado ambiente para estabelecer conforto térmico, então a gente está tratando, portanto, de uma carga térmica de aquecimento. Por outro lado, se eu removo o calor de um determinado ambiente a fim de se promover o conforto térmico, estou falando então de carga térmica de refrigeração. Tranquilo, pessoal? Bom, além disso, a carga térmica ela pode ser dividida em 2 classificações: instável e estável. A instável, pessoal, se refere à taxa, muita atenção, de remoção de calor necessária para reduzir a temperatura do ambiente até os patamares desejados em um determinado período de tempo. Por outro lado, a estável é aquela taxa de remoção de calor ou então de adição de calor
que deve ser aplicado para garantir a manutenção da temperatura do ambiente. Então é estável, repara comigo, exemplificando, o ambiente está frio, tá 15 graus e o nosso projeto define que ele tem que estar permanentemente a 25. Então, para fazer um ambiente ter sua temperatura elevada de 15 para 25, eu vou ter que adicionar uma taxa de calor, certo? Então, calor vai ser adicionado a uma determinada taxa para fazer a elevação da temperatura. Então, a essa carga térmica a gente estabelece o nome de instável. Uma vez que o ambiente chegou na temperatura de 25 graus, pessoal, a gente precisa que essa temperatura se mantenha. Portanto, eu vou ter que manter uma taxa de calor de modo que a temperatura não abaixe. Essa taxa de calor que eu vou ter que manter unicamente para que haja manutenção, ou seja, unicamente para que haja temperatura constante, não é que eu vou estar elevando ou reduzindo a temperatura, não. É uma taxa de calor que eu vou utilizar unicamente para manter a temperatura constante. A essa taxa a gente dá o nome de estável. Beleza, pessoal? Entendeu? Então, acho que com isso fica muito claro a ideia de conforto térmico e a definição de carga térmica. E qual é a relação direta entre cada um desses elementos que é solicitado na nossa atividade? Muito simples, né, pessoal? Ora, conforto térmico, então, é a minha sensação de satisfação em relação à temperatura ambiente. Ok. Caso a temperatura ambiente não esteja ok para mim, eu vou ter que, portanto, adicionar calor ou remover calor. Então, a carga térmica, ela diz respeito justamente ao acréscimo de calor ou a remoção de calor. Então, na verdade, a carga térmica, a relação direta com o conforto a carga térmica refere-se à remoção ou adição de calor em um dado ambiente a fim de se obter o que? O conforto térmico, pessoal. Entendeu? Então, a relação das duas grandezas, bem simples, é uma relação direta. Tá bom, pessoal? Bom, meus queridos, vou ficando por aqui, então. Espero ter sido claro, objetivo e, claro, espero ter ajudado vocês um pouquinho na resolução dessa atividade, tá bom? E peço humildemente para que se inscreva nesse canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo, porque isso me ajuda demais e me motiva a permanecer produzindo conteúdo para vocês, tá bom? Queridos, fiquem com Deus, forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!